Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Assunto é Saúde. E agora a gente vai falar sobre um problema que atinge homens e mulheres, a trombose. Nosso convidado é o médico especialista em angiologia e cirurgia vascular, o Dr. José Fernando Macedo. Obrigada pela entrevista, Dr. Macedo. Satisfação é nossa. Dr. Macedo, vamos começar pelo início, né? Vamos. Pelo começo. O que é a trombose? Trombose é a formação de um coágulo dentro de uma veia. Então, aqui, se vocês quiserem mostrar, nós temos uma veia. Isso aqui é o sistema venoso profundo e o sistema venoso superficial. Então, aqui nós temos as veias. A veia superficial, que é chamada safena, ela pode, em algum momento ou por alguma causa, formar um trombo. Se o paciente tem sobrepeso, se o paciente não cuida do seu colesterol, dos seus triglicerídeos, ele não faz exercício físico, é fumante, ou eventualmente fumante diabético, ele tem problemas circulatórios causados por... é multifatorial. São vários fatores que podem levar a esse problema. Que te levam a ter trombose. Por exemplo, por que pessoas jovens, principalmente as meninas, que usam anticoncepcional... Exatamente. E essa menina, ela fuma. O cigarro não combina com o hormônio. Por quê, doutor? Vamos explicar isso. Porque o anticoncepcional, ele está para prevenir a gravidez. Mas é um hormônio que não é hormônio natural. Apesar dele ser de baixa dosagem, ele também faz um pequeno espasmo na veia, diminui o calibre da veia. E quando você fuma, o cigarro também faz o fator de espasmo na circulação. São dois efeitos. Das artérias, né? Ele pode aumentar a agregação das plaquetas e o que acontece? A menina faz, eventualmente, um quadro de uma flebite. O que é flebite? É a inflamação de uma veia, cria-se um coágulo na parede da veia e esse coágulo é chamado de trombose venosa superficial, que quando é uma veia é superficial. E pode ocorrer a trombose venosa profunda. Aí pega o sistema venoso profundo... É um pouquinho mais... Com a mesma, ela pega uma veia de calibre maior, forma um trombo pequeno e esse trombo aumenta de tamanho até que ele pode ocluir a veia, esse trombo, o tamanho dele oclui a veia, e abaixo dele, atrás dele, vão formando uma estase, porque o sangue para de circular naquela veia, para e vai formando o coágulo dentro dessa veia. Se você faz o diagnóstico rápido, tem dor, edema, procura o médico no mesmo dia ou no dia seguinte, ainda dá tempo de você salvar esse sistema venoso superficial do ponto de vista de você recanalizar essa veia usando anticoagulantes. O anticoagulante tem a função de fazer com que esse coágulo ele pare de se formar, né? Você é um anticoagulante, e você possa ter uma recanalização completa dessa veia, voltando ao seu estado normal. Então, essas mulheres que, por exemplo, usam anticoncepcional, fumam, elas têm que ficar atentas aqui. A dor, quais são os sintomas que elas têm que ficar mais atentas? Ela pode sentir dor localizada ou uma dor na perna como um todo, ela pode sentir que a perna inchou, né? Eu aquela sensação de... amanheci com a perna meio inchada, a perna direita ou esquerda, procure um médico. Procure ou o especialista, o cirurgião vascular, ou vai no pronto-socorro, vá no médico sabendo o que está acontecendo. Primeira coisa que o médico vai, se ele desconfiar de uma trombose, ele vai pedir um exame que chama-se uma ecografia venosa para ver se existe essa trombose ou não. Tá? Vamos imaginar as mulheres numa faixa que ela começou a sua menopausa. Muitas delas, né, vamos pegar o pior cenário, muitas delas com sobrepeso, não fazem ginástica, não caminham, têm uma vida extremamente sedentária. Ela usa hormônio, ela está com sobrepeso. Para repor, né? Para repor os hormônios pelos sintomas que a menopausa lhe trouxe. Calorão e aqueles sintomas da menopausa. E ela nunca fez ginástica, e ela está com sobrepeso. Então ela tem, quando ela fica em pé, uma hipertensão venosa. Porque quando você está com sobrepeso, a tua perna é que paga. Porque quando você está em pé, a pressão embaixo, a dificuldade do sangue retornar ao coração, existe porque você está com peso aumentado. Quando você está com sobrepeso, você está com aquela perna
durante o dia, ela vai fazer uma estase, o sangue sobe com dificuldade porque ele encontra uma resistência no abdômen, né? Ou mesmo na perna, que está muito edemaciada, e ela edemacia, ela tem celulite, ela tem uma série de outras coisas nessa perna, e essa dificuldade do sangue retornar, usando hormônio para tratar a menopausa, pode causar um outro problema. É um fator predisponente para essa paciente ter trombose. Então, o que em suma em relação à prevenção, Exatamente. por isso foi comemorado no dia 15 de outubro, pela Sociedade Brasileira de Trombose e Hemostasia e pela Sociedade de Cirurgia Vascular, que entrou junto com a Sociedade de Trombose, o Dia Nacional da Prevenção da Trombose. E a prevenção da trombose passa por tudo aquilo que seja qualidade de vida. Hábitos saudáveis. Hábitos saudáveis, relação peso-altura, não fumar, sabe? Quando você trabalha muito tempo sentado, procurar dar suas caminhadas. Quando você fica muito tempo em pé também, você tem que eventualmente usar uma meia elástica, mas a meia elástica tem que ser muito bem orientada. Que tipo de meia, como que você coloca a meia, porque se você for na farmácia... Exatamente, você porque compra tem isso, a farmácia, né? Você vai na farmácia, pede uma meia e te dá uma meia. Exatamente. Daí, que tipo de meia? Qual é a pressão dessa meia que você deve usar? Pode não até é meia, prejudicar se for uma pode meia prejudicar. equivocada. Tanto que tem paciente que põe a meia, doutor, eu não suporto usar meia. Lógico, eu estou usando uma meia errada de uma maneira errada. Então, a meia elástica é muito importante que você receba a orientação correta para quem vai te orientar a usar a meia elástica. A meia elástica é coadjuvante, ela serve para ajudar o retorno venoso. Então, procura o teu especialista, o teu cirurgião vascular, ele vai tirar a medida do teu tornozelo, medida da tua panturrilha, medida da tua coxa, mas quando a meia é 3/4, é do tornozelo e da panturrilha. A meia, como o próprio nome diz, é elástica. Como ela é elástica, se você colocar e fizer assim, ela vem parar aqui, acima do joelho, ou na dobra do joelho. Então, ela vai fazer um garrote na dobra do teu joelho, e daí você diz, eu não aguento usar meia. Lógico, você está com garrote, o teu sangue tem dificuldade de subir, você está fazendo mais mal para você do que bem. Então, a meia tem critérios de como usar, que tipo de meia, qual é o calibre que você deve usar. E primeiro tem que passar por uma orientação médica, não ir direto na farmácia, porque muitas mulheres não, estou começando a sentir dor nas pernas, eu vou comprar uma meia. Minha amiga usa meia elástica, eu vou comprar uma também. A outra usa, eu uso igual a meia. Procure a orientação correta para o uso da meia elástica. A meia elástica, ela ajuda, mas tem diversas patologias que você pode ter que usar a meia a vida inteira, ou a meia só para o horário do trabalho, só para o horário que há necessidade. A gente está falando muito de mulher, mas o homem também sofre com esse mesmo problema, o homem também. Com tudo isso que eu falei da mulher, o homem só não tem aquele hormônio. A questão hormonal, ele não tem menstruação, ele não tem gravidez. Quer dizer, as mulheres, por isso que as mulheres é o sexo mais forte, não é o homem. Vocês têm uma série de coisas que os homens não têm e vocês levam a vida, às vezes, muito mais feliz que o homem. Então, assim, o homem, normalmente, assim, ou é fator hereditário as suas varizes, ou é fator genético que ele traz de família, aí pega o homem e mulher. Quando você tem alguém na família que teve uma trombose, não soube por quê. Eu tive um tio que morreu de trombose, depende que trombose que é. Mas, se tem alguém na família, ou mais de uma pessoa que tiveram trombose venosa ou trombose venosa superficial, você tem que fazer alguns exames para ver se você não tem uma síndrome chamada trombofilia. Trombofilia são alterações genéticas da coagulação. Então, tem 5 ou 6 exames que definem se você tem trombofilia. Se você tem esses fatores hereditários genéticos, você é propenso a ter trombose. Então, o cirurgião vascular, quando você tem uma história familiar de trombose, vai pedir os exames, e esses exames nos ajudam a dizer se você tem essa trombofilia ou não, se você deve tomar anticoagulante ou aspirina infantil, alguma coisa para evitar que você venha ter trombose. O senhor falou de aspirina infantil. A gente ouve muito, né, popularmente, né, dos leigos falando assim, não, a aspirina é bom porque ela afina o sangue. É assim mesmo? Não é que ela afina o sangue, ela diminui a agregação plaquetária. Ela não serve como anticoagulante, ela diminui a agregação das plaquetas. Né?
Por exemplo, pacientes de uma certa idade, acima dos 70 anos, 60 anos, existe uma fragilidade capilar, com o uso da aspirina diário, de vez em quando ela aparece com algumas manchas na perna ou no braço, umas manchas roxas, e isso é pelo uso da aspirina. Então, você eventualmente vai perguntar para o teu médico o que você faz, se você diminui, se você continua, sempre com orientação médica. E, doutor, tem uma perna que é mais propícia a ter a trombose? Tem. Normalmente a perna esquerda. É a esquerda? A explicação é porque aí é anatomia, né? Nós temos a aorta, muitas vezes a artéria esquerda, né? Ela pode passar por cima. Isso é uma alteração congênita, você traz lá na tua formação. Pode passar por cima da veia, essa artéria. Ela pode não causar nada nessa veia, mas ela pode fazer uma diminuição do retorno venoso. Tem o nome de uma síndrome, chama síndrome de Koch. Foi ele que descobriu isso. Então, essa artéria passando em cima da veia, ela pode comprimir essa veia e a paciente vai ter varizes mais na perna esquerda ou mais trombose na perna esquerda, mas é uma alteração anatômica que você tem que fazer o diagnóstico, principalmente quando o paciente tem alguma coisa na perna esquerda. E tem alguma relação, o senhor falou em varizes, tem alguma relação varizes-trombose? Tem uma tendência a ter varizes? Tem toda a relação. Quando você tem varizes e você não cuida, porque tem varizes que é a parte estética e a parte funcional. Quando você tem varize não é doença. Varize é a dilatação da veia causada por diversos fatores. Quais são os fatores predisponentes da varize? Hereditariedade, né? A mulher, por causa do ciclo hormonal que ela tem durante 30, 40 anos da sua vida. A gravidez, né? Quando o útero cresce de tamanho, ele vai comprimindo a veia que passa por baixo do útero, né? Que é a veia ilíaca e também a veia cava. O útero vai crescendo de tamanho, ele comprime, com o passar dos meses, ele comprime a veia e o que acontece para baixo? Existe uma hipertensão causada pelo útero que está comprimindo essa veia. Então, essa hipertensão pode levar você a ter varizes na primeira gestação. Normalmente, as varizes aparecem depois da segunda, da terceira. Então, aquelas mulheres multíparas que tiveram muitas gravidez, a probabilidade de ter varizes é quase 100%. E tendo varizes, ela pode ter a trombose? Pode ter a trombose, porque a varizes, o sangue faz vamos dizer assim, uma coisa que nós chamamos de estase. O que é estase? O sangue ele não sobe um fluxo laminar, só sobe normalmente, porque o calibre da veia, a nossa veia tem uma válvula, nós temos válvulas dentro das veias, está vendo aqui, ó? Nós temos uma válvula ali na veia. Então, essa válvula na veia, aqui, ó, tá vendo essas válvulas? É como se fosse uma escadinha para o sangue subir. Existem fatores que fazem o sangue subir. E essas válvulas, quando elas se afastam, por exemplo, a veia tem esse calibre e tem uma válvula aqui. Quando a veia aumenta de calibre, ela dilata, essa válvula se afasta. Então, se fica com uma insuficiência valvular. Então, o sangue para subir, ou pela caminhada, ou pela respiração, por alguns fatores que fazem o sangue subir. Mas ele não sobe como subia antigamente. Antes ela ter varizes, antes ela ter gravidez. Ela não, e o homem. O homem é muito em pé, muito sentado, sobrepeso, fator hereditário de pai e mãe. Quer dizer, então é homem e mulher. Então as varizes é um fator predisponente de você desenvolver algum tipo de trombose. Para terminar, doutor, a partir de que idade eu devo procurar um especialista em angiologia? Desde o primeiro sintoma, tá? Por favor, meninas jovens de 10, 11, 12 anos que tem alguma veinha na perna, deixa ela crescer. Não, sabe, a mãe não se assuste com a parte estética. Não, porque minha filhinha de 12 anos tem uma veinha. Deixa quietinha, por favor. Deixa ela crescer um pouquinho, deixa ela entrar na sua puberdade, quando ela estiver lá nos seus 16, 17, 18 anos, aquilo está lhe incomodando, procura um especialista, por favor. Especialista trabalha com isso, por exemplo, eu trabalho no meu consultório há 38 anos com isso. Quer dizer, aprendi alguma coisa, continuo aprendendo todos os dias, mas a experiência da gente faz parte da nossa vida.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, Somos Dr. nós Macedo. que agradecemos. Obrigada. Ok? E obrigada a você também pela audiência, pela companhia e até uma próxima.